Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar mais uma vez aqui para a gente aprender mais um pouco com a Palavra de Deus neste domingo, uma manhã um pouco fria, mas que o nosso coração esteja sempre aquecido pela graça do Divino Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este evangelho é um dos evangelhos mais importantes na vida de um ser humano, acompanhado com o de São João, capítulo 6, onde ele fala do pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Quem não come e não bebe não entrará no reino dos céus. Então veja bem, Jesus faz uma pergunta com duas dimensões, né? E aqui a gente pode ver o como muitas pessoas que já leram ou que talvez nem leram, mas não souberam compreender essa passagem. Por quê? Porque se todas as pessoas do mundo entendessem essa passagem do Evangelho, jamais existiria uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Então, os evangélicos, eles, não sei se tem essa página na Bíblia deles, ou se eles leem e não compreendem. Por quê? Se eles compreendessem essa passagem, eles iriam ver que a única igreja de Jesus Cristo, a única igreja que leva à salvação é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos acompanhar, às vezes, a gente pode ver as pessoas que não têm um alicerce, uma coisa pronta para seguir. Se a gente pegar no dia de hoje as igrejas evangélicas que existem no mundo, cada uma lê um evangelho, cada um lê um trecho da Bíblia e proclama sobre aquele trecho. Eles não têm uma doutrina, não têm uma liturgia unificada como nós temos. Hoje, esse evangelho refletido na nossa igreja, ele é refletido no mundo inteiro. Mas nós não vamos aprofundar muito nessa parte. Eu quis só fazer essa pequena comparação para ficar mais fácil para a gente poder entender a primeira parte da pergunta de Jesus, aonde ele diz: quem dizem
os homens ser o Filho do Homem? Que homens que ele pergunta? O mundo. As pessoas que estão na cidade, as pessoas com quem os seus discípulos têm contato. Então ele quer saber o que as pessoas acham. E aí cada um diz aquilo que pensa, aquilo que acha, mas ninguém consegue falar algo com certeza, algo com firmeza. Então veja bem, são pessoas que não têm um alicerce firme, sólido na sua fé. E aí Jesus, então, volta para os seus discípulos. Aí ele pergunta para os católicos: e vós, quem dizeis que eu sou? Sim, porque embora não tenha nascido ainda o cristianismo, não tinha nascido a nossa igreja, que estava assim em preparação ainda, mas os discípulos já eram católicos, porque eram seguidores de Jesus. E aí Pedro, o único convertido, consegue dar a resposta com precisão. E aí ele diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então veja bem como que é a pessoa quando ela sabe o que quer e o que busca. Muitas vezes, até nós, em nosso meio, dos nossos católicos, muitos de nós não consegue compreender essa passagem. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê e ouve falar assim: fulano de tal mudou de religião, mudou de igreja. Por quê? Justamente porque não compreende essa passagem. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque dentro de todos os evangelhos da Bíblia, existem muitas passagens onde Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Em outra passagem vai falar assim: Senhor, curamos muitas pessoas, fizemos milagres em seu nome. E Jesus vai dizer: não vos conheço, gente perversa. Ficai aí para o lado de fora. Aí haverá choro e ranger de dentes. Gente, é muito claro, é muito simples. Mas ao mesmo tempo, tem um peso nas nossas costas para colocar isso em prática. Muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente acha interessante, acha bonito, mas o problema é pôr em prática. E Pedro, quando disse isso, a gente tem a confirmação de que ele era o único entre os católicos convertido, que Jesus vai dizer: feliz és tu, Pedro, que não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, e em ti eu edificarei a minha igreja. É única, é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. E aí, Jesus precisava de Pedro. Por quê? Quando a gente fala em Pedro, a gente imagina o Papa, aquela pessoa bondosa, amorosa, carinhosa. Mas Pedro, nessa ocasião, Pedro era uma pessoa do mundo. Pedro era uma pessoa difícil de relacionamento. Pedro pescava com seus amigos pelado. Tanto que quando Jesus chegou na praia, que fez aquela fogueirinha, que depois um peixe, e disse para eles que estava chegando na praia: moço, vocês têm alguma coisa para comer? João já levantou e falou: é o Senhor. E na Bíblia, na palavra diz que Pedro na hora se levantou e vestiu, porque estava nu. Então Pedro era uma pessoa difícil, uma pessoa do mundo, uma pessoa de temperamento terrível, mas era de uma pessoa dessa que Jesus precisava para que ela pudesse dar início à sua igreja, porque mesmo ele sendo convertido, ele era uma pessoa que tinha garra de poder enfrentar todos os problemas e todas as dificuldades para poder iniciar a nossa igreja, para que ela tomasse conta do mundo inteiro. Então veja que missão difícil Pedro carregou nas costas. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque Jesus vai falar mais tarde: as portas do inferno nunca prevalecerão. Então ele tinha a força do Espírito Santo. Ele estava representando a pessoa de Pedro, mas quem o impulsionava, quem o encorajava, quem dava a sabedoria para ele tomar as decisões certas, era o próprio Jesus, através do seu Espírito Santo. Por isso nós,
como seres humanos, igual a Pedro, também precisamos ter essa força. Precisamos buscar essa conversão. Precisamos tomar essa decisão de seguir os passos e os caminhos de Jesus para que, dentro da nossa conversão, o Espírito Santo possa agir em nós e fazer com que nós alcançamos a vida eterna, assim como Pedro e todos os seus discípulos e seguidores alcançaram e estão fazendo parte na glória de Deus Pai neste momento. Por isso, meus irmãos, eu desejo que todos, sem distinção de ninguém, que todos possam ter essa graça de se encontrar com Deus, de ter essa decisão própria, de ter essa coragem de assumir aquilo que é melhor para cada um de nós, que é a nossa salvação. Jesus disse: o caminho é difícil, o caminho é tortuoso. Jesus não promete facilidade para ninguém, ele ainda alerta: é difícil, mas se você permanecer firme, você estará comigo no paraíso, na vida futura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, de Santa Rita de Cássia, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom domingo, uma boa semana na fé.